Quando esse jovem começou a mexer com motores, ninguém poderia imaginar que ele um dia criaria alguns dos carros mais caros do mundo. Estou falando de Frederick Henry Royce, nascido em 1863 em Wilton, Inglaterra. Henry era o caçula de 5 irmãos. Seus pais, James e Mary, administravam um moinho de farinha. James seguia os passos de seu pai, mas não tinha habilidades comerciais. Os lucros eram escassos e por muitos anos a família Royce viveu na pobreza. A situação se complicou ainda mais e em 1867 tiveram que declarar falência. Com a esperança de construir uma vida melhor, mudaram-se para Londres. Nessa época, o pequeno Henry, com apenas 4 anos, já tinha seu primeiro emprego espantando pássaros em uma fazenda local, ganhando 6 pences por semana. Mas, em 1872, um novo contratempo. Seu pai acabou falecendo. Agora, todas as crianças precisavam ajudar a família, incluindo o jovem Henry. Com apenas 9 anos, ele começou a vender jornais e entregar telegramas. A infância pobre teve um impacto profundo em Henry. Aos 15 anos, ele tinha concluído apenas um ano escolar. Como adolescente, começou um aprendizado na Great Northern Railway. Com um pouco de ajuda financeira de sua tia e mesmo sem uma educação formal, Henry agarrou cada oportunidade para se educar, estudando álgebra, francês e engenharia elétrica. Contudo, devido a problemas financeiros, teve que abandonar o aprendizado. Depois de largar os estudos, Henry trabalhou brevemente em uma empresa de fabricação de ferramentas em Leeds e depois na Electric Light and Power Company em Londres. Em 1882, mudou-se para Liverpool, continuando na mesma empresa. Seu sonho real era se dedicar à engenharia em tempo integral. Assim, aos 22 anos, fundou um negócio com seu amigo engenheiro, Ernest Claremont. Chamaram de F.H. Royce & Company e durante os próximos anos trabalharam incessantemente produzindo componentes elétricos, como campainhas e dínamos. A empresa cresceu rapidamente e em 1894 já fabricavam até mesmo guindastes elétricos, mas a paixão de Henry começou a se voltar para outro lado: carros. Embora Henry Royce seja fundamental na história da Rolls-Royce, o nome da marca sugere que há outra pessoa que não podemos esquecer: Charles Stuart Rolls, nascido em 1877 na elegante Berkeley Square de Londres. Charles Rolls era o filho mais novo do Lord e da Lady Langattock. Desde cedo, desenvolveu uma paixão pela engenharia, o que o levou a estudar engenharia mecânica no Trinity College, em Cambridge. Charles tinha um jeito único, ganhando fama por mexer com motores e até recebendo o apelido de Rolls Maluco. Durante os seus estudos, aos 18 anos, ele se tornou o primeiro aluno a ter um carro próprio ao comprar um Peugeot Phaeton em Paris. Naquela época, isso era super raro, já que muita gente nem sabia o que era um carro. Ao se formar em 1898, Charles trabalhou em um iate a vapor e depois na London and Northwestern Railway, mas a sua verdadeira paixão era o mundo dos automóveis, inovação e vendas. Com a ajuda financeira do pai, ele inaugurou uma das primeiras concessionárias de carro na Grã-Bretanha em 1903, chamada C.S. Rolls & Company. Nos anos seguintes, ele se dedicou a importar e vender carros Peugeot e Minerva. Com o negócio indo de vento em popa, Charles usou os lucros para financiar os seus hobbies. Além de ser um entusiasta de carros e corridas, ele também tinha um grande interesse pela aviação. Como você pode imaginar, manter esses hobbies não era nada barato. No entanto, a paixão de Charles acabou lhe custando mais do que o dinheiro. Enquanto isso, na F.H. Royce & Company, Henry Royce estava cada vez mais envolvido com carros. Em 1901, ele decidiu fazer melhorias em um carro de Calville usado que havia comprado, mas Henry queria mais, e assim decidiu criar o seu próprio carro do zero. Henry possuía um desejo instintivo por perfeição. Ao identificar falhas na construção do DeCalville, ele prometeu superar isso. Ao final de 1903, ele projetou e construiu seu primeiro motor a gasolina, e no ano seguinte, dirigiu o seu primeiro carro, o Royce 10 cavalos. 2 décadas haviam se passado desde que Henry fundou a sua empresa. Seu primeiro carro foi um sucesso.
então ele partiu para criar mais e mais. Dos 3 carros que construiu, ele presenteou um ao seu sócio Ernest Claremont e vendeu o outro a um dos acionistas, Henry Edmunds, e foi Edmunds quem acabou organizando o encontro entre Rose e Royce. Edmunds era acionista da empresa de Royce e amigo de Rose. Ao comprar um dos carros de Royce, ele começou a falar maravilhas para Rose. Na época, Rose estava frustrado por apenas vender importados em sua concessionária, então Edmunds agendou um encontro. Edmunds não tinha ideia de que aquele encontro mudaria para sempre a história dos automóveis. Embora Rose sempre tivesse preferido carros de 3 e 4 cilindros, o veículo de 2 cilindros de Royce o impressionou profundamente. Em poucos minutos, ele percebeu que encontrara o que buscava. Após testar o veículo, concordou imediatamente em vender tantos carros quanto Royce pudesse produzir. Os dois formavam uma dupla incomum. Havia uma grande diferença não apenas de idade, mas também de classe e educação. Royce tinha 41 anos, enquanto Rose tinha apenas 26. Rose teve uma educação refinada no prestigiado Trinity College, enquanto Royce aprendeu principalmente por conta própria. Enquanto Rose passava seus anos jovens correndo com seus carros luxuosos, Royce se esforçava para sobreviver. Conseguiriam eles trabalhar juntos? Apesar de Henry Royce e Charles Rose serem pessoas completamente diferentes, eles formaram uma parceria incrível. O enorme sucesso com os carros culminou na criação da empresa Rolls-Royce em 1906. Logo após, lançaram o Silver Ghost de 6 cilindros, que em um ano foi aclamado como o melhor carro do mundo. Criar uma marca exige visão. Enquanto Henry e Charles estavam focados em construir e vender carros, Claude Johnson, parceiro de Charles, assumiu como diretor administrativo. Ele sabia da importância de fortalecer a reputação da empresa. Um gênio da publicidade, Claude organizou uma série de eventos para destacar o silêncio e a confiabilidade dos carros Rolls-Royce. Um dos seus primeiros anúncios para o carro de 40 a 50 cavalos dizia: o Rolls-Royce de 6 cilindros, não apenas um dos melhores, mas o melhor carro do mundo. Com esse anúncio, Claude introduziu a frase que se tornaria marca registrada da Rolls-Royce. Foi um golpe certeiro, mostrando a excelência da marca e criando uma demanda global por sua engenharia de ponta. E Claude foi tão fundamental para o sucesso da empresa que passou a ser conhecido como o hífen em Rolls-Royce. Mas claro, marketing por si só tem limites. Tanto Henry quanto Charles se dedicavam a entregar a melhor qualidade possível, especialmente Henry, conhecido por sua dedicação incansável ao trabalho. Ele era conhecido como um trabalhador árduo e nem sempre cuidava bem da saúde. Infelizmente, esses hábitos afetaram sua saúde gravemente. No entanto, surpreendentemente, Henry viveu mais do que seu parceiro de negócios Charles por algumas décadas. Com o tempo, o interesse aventureiro de Charles pela aviação cresceu. Ele até tentou convencer Henry a desenvolver um motor aeronáutico, mas Henry preferiu não seguir nesse ramo. Charles comprou um avião Wright Flyer, fez mais de 200 voos. Em 1910, ele se tornou o primeiro a cruzar o Canal da Mancha em um voo duplo sem escalas. Mas tudo mudou em questão de um mês, durante uma exibição aérea em Bournemouth. Charles faleceu em um acidente de avião aos 32 anos. Ele foi o primeiro britânico a morrer em um acidente aéreo, encerrando prematuramente a parceria Rolls-Royce. Agora, Henry teria que manter o legado sozinho. Henry possuía um incrível senso de ética de trabalho, e seus designs inovadores solidificaram a reputação da Rolls-Royce como sinônimo de engenharia superior e qualidade. Ele sempre buscou seu princípio fundamental: criar o melhor design usando os melhores materiais e o mais alto nível de habilidade. Nas palavras dele, busque a perfeição em tudo o que fizer. Pegue o melhor que existe e o torne ainda melhor. Quando não existir, crie. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa expandiu-se para fabricar algo que Charles havia solicitado anteriormente: motores aeroespaciais. E nas décadas seguintes, a empresa prosperou bastante. Felizmente, Henry enfrentava constantes problemas de saúde e em 1933 faleceu devido a complicações no trato digestivo. Sua saúde foi prejudicada por anos de má alimentação e excesso de trabalho. Mesmo nos últimos anos, mesmo doente, ele nunca parou de trabalhar. Seu entusiasmo e dedicação à engenharia permaneceram e ele continuou ativo até o fim. Curiosamente, seu último esboço foi feito poucas horas antes de sua morte, aos 70 anos de idade. A Rolls-Royce se tornou um nome icônico em engenharia. Um carro da Rolls-Royce é sinônimo de luxo e exclusividade. Com mais de 130 concessionárias espalhadas por mais de 40 países,
a marca ultrapassou as fronteiras britânicas. Atualmente, a BMW é a proprietária da marca, e a Rolls-Royce é reconhecida mundialmente por produzir alguns dos carros mais caros do mundo, como o Cullinan, Ghost, Phantom, Wraith e Dawn. Desde 2010, Thorsten Miller-Ottbus ocupa o cargo de CEO e tem sido fundamental para o sucesso da empresa. No entanto, a visão do Sr. Henry Royce e do Sr. Charles Rouse é o verdadeiro legado que fez da Rolls-Royce o que é hoje, um sinônimo de riqueza e sofisticação. Algo me diz que ambos estariam muito orgulhosos. E você? Já conhecia as personalidades por trás da história da Rolls-Royce? E o que mais você gostaria de saber? Compartilhe nos comentários. E se gostou desse vídeo, confira o nosso canal para mais conteúdos inspiradores e histórias de sucesso das maiores empresas do mundo.